Olá, minha gente. Estou aqui novamente, né? Para o quê? Para que nós possamos, então, iniciar a nossa disciplina. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de movimento harmônico simples. O que é um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples, ele é o movimento mais simples, né? Oscilatório. Então, a gente vai falar algumas definições para vocês, e essas definições, elas irão ser extremamente necessárias para que vocês possam fazer a atividadezinha do qual vocês já terão nessa primeira unidade de aprendizagem. Então, começando lá, né? O que nós temos aqui? Nós vamos ter o nosso movimento harmônico simples. Esse movimento harmônico simples, ele é considerado, né, baseado no quê? Situações que se repetem. Então, por exemplo, nós podemos chamar de movimentos harmônicos simples aqueles movimentos que são ditos periódicos, que se repetem. O vibrar de uma régua, o vibrar, né, de uma membrana, pêndulos de relógio, né? Podemos trabalhar com situações, qualquer situação que se repita. E assim nós teremos o que a gente fala, né, de movimento harmônico. Ele será simples, por quê? Porque ele vai ter uma oscilação onde nós não teremos dissipação de energia. Então, o que vai acontecer? Nós não iremos falar, né, da situação de amortecimento. Vocês sabem, por exemplo, que se vocês colocarem um corpo pendurado numa mola e colocar ele em movimento, ele vai oscilar, ele vai vibrar. Então, eu posso dizer que esse sistema está dentro de um movimento harmônico. Só que ele não é simples. Por que ele não é simples? Porque ele, aos poucos, vai dissipando energia. Então, nós podemos dizer que ele é um movimento harmônico amortecido. No caso, nós vamos falar basicamente de movimento harmônico simples, que é o que interessa para a nossa educação básica. Então, o movimento harmônico simples é aquele em que o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio devido à ação de uma força restauradora, cuja natureza pode ser elástica, gravitacional, elétrica e entre outras. Né? Então, o que nós podemos dizer? Se esse movimento ele é simples, nós não teremos dissipação de energia. Portanto, força de atrito não vai existir, né? Resistência do ar não vai existir. E, em função disso, nós podemos dizer que o sistema é isolado. E se o sistema é isolado, nós dizemos que a energia mecânica total desse sistema, ela se conserva. Bom, em razão da sua simplicidade, o que a gente pode dizer? Ele é um modelo, né, físico para explicar a oscilação dos movimentos de sistemas mais complexos de uma forma mais simples. Então, o que vai acontecer? A gente analisa esse movimento para que a gente possa depois expandir ele para outras situações bem mais complexas, como, por exemplo, interações entre cargas elétricas, né? Essas interações, elas podem sofrer movimentos das partículas que podem ser, de repente, né, um movimento harmônico. Então, o que vai acontecer? Se eu sei o movimento harmônico simples, eu consigo expandir esse movimento, esse conceito para outras situações mais complexas. Passando para o nosso... opa, pulei. Né? Nós temos representado sempre um sistema, né, de movimento harmônico simples baseado no sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, ele também é chamado de oscilador massa-mola. Ele é basicamente o quê? Uma mola pendurada, né? Uma massa pendurada na mola. Essa situaçãozinha, se nós pegarmos essa massa pendurada na mola, ela vai ter um ponto de equilíbrio, que é exatamente onde nós temos o peso daquela massa deformando aquela mola de forma máxima, né? E em repouso, portanto, equilíbrio. O que vai acontecer? Essa força, como eu tinha comentado, ela é restauradora. Então, o que vai acontecer? A força da mola, ela vai sempre se opor ao movimento da massa. Então, se a massa está puxando essa mola para baixo, a força restauradora vai puxar ela para cima. O que vai acontecer? Essa massa, por inércia, vai continuar passando do ponto de equilíbrio, chegando num valor máximo. O que vai acontecer? Ali naquela situação, a mola vai se opor de novo ao movimento da massa. Por isso que nós dizemos que nesta situação, nós teremos, né, a força sempre como restauradora. Uma coisa muito importante é entender que nós temos o movimento dessa massa, ou seja, ela tem velocidade. Por consequência, ela vai ter uma energia cinética.
Mas também nós podemos pensar que essa mola, ela está deformando, e se ela está deformando, nós podemos pensar na energia de armazenamento, no caso, energia potencial elástica. Mas como eu tinha comentado no início, nós estamos falando de movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, ele é um movimento onde não há dissipação. Consequência, a conservação da energia mecânica vai acontecer. De que forma? Ela vai acontecer sendo trocada a energia cinética por energia potencial, a energia potencial sendo igual à energia cinética. Então, quando nós temos ausência de deformação, nós teremos o máximo de energia cinética, o máximo de movimento. Quando nós temos, né, o zero de velocidade, nós teremos o máximo de energia potencial elástica. Então, é muito importante que vocês entendam que, por exemplo, nas extremidades de vibração, ou seja, na compressão máxima e na expansão máxima dessa mola, a velocidade desta massa é igual a zero. Nesse caso, nós temos uma energia potencial elástica máxima. Quando esse objeto estiver passando pelo ponto de equilíbrio, que é o zero, né, que é essa partezinha aqui de baixo, né, essa linhazinha está representando o zero, o que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente, né, a velocidade máxima, mas não teremos deformação da mola. Se não teremos deformação da mola, nós dizemos que ali a energia potencial elástica é igual a zero, mas a energia cinética ela é máxima. Para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, eu vou mostrar um aplicativo, né? Esse aplicativo ele é gratuito, vocês podem acessar clicando no documento que eu coloquei a respeito dessa aula e ele vai direcionar para quem? Para o site que eu estou falando. Então, nesse caso, clicando aqui, ele vai aparecer aqui, vamos compartilhar para que todo mundo enxergue, né? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aquele oscilador massa-mola. Mas se vocês observarem à esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho uma circunferência, um movimento, uma trajetória circular. E à direita eu tenho um eixo, né, um gráfico de y em função de t. Se eu soltar esse objeto aqui, o que que vai acontecer? Se vocês observarem, tem uma linha que une os três, né? O pontinho amarelo do gráfico, o pontinho amarelo da trajetória circular e a massa do oscilador massa-mola. Se eu der um start aqui, o que que vai acontecer? Esse oscilador ele vai começar a descer. Veja o que acontece com esse pontinho amarelo do círculo e veja o que acontece com o pontinho amarelo, né, do eixo PV. Ele vai estar sendo analisado simultaneamente. Então, a gente vai lá, dá um startzinho, foi uma oscilação. O que que aconteceu? Ó? Nós temos uma oscilação que foi uma descida e uma subida. Onde é que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, né, é aqui. No meio, né? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho deformação zero, correto? Mas aqui eu tenho massa, né? A velocidade acontecendo máxima, então eu tenho energia cinética. Quando ele chega lá na outra extremidade, lá embaixo, o que que vai acontecer? Lá embaixo ele tem a deformação máxima. Consequência, vai ter a energia armazenada sob forma de energia potencial e a velocidade que é igual a zero. Então, a energia cinética é igual a zero. Quando ele retornar, ele vai passar novamente pelo ponto de equilíbrio. Aqui, de novo, a velocidade é máxima, portanto, deformação zero, né? Energia cinética máxima. E quando ele chegar lá em cima novamente, o que que vai acontecer? Ele vai ter a compressão máxima, né? No caso, a energia potencial elástica máxima, mas a energia cinética igual a zero. Então, a gente, né, executa novamente aqui, deixa ele começando e faz análise de uma oscilação. O que que é uma oscilação? Foi uma descida e uma subida. O que que vai acontecer? Eu posso analisar uma oscilação, que é uma descida e uma subida, e o tempo desta uma oscilação é chamado de período. Ou eu posso cronometrar, né, várias oscilações e determinar o que a gente chama de frequência. Tá? Então, eu tenho aqui três situações de movimento harmônico simples, correto? Eu tenho a situação de um movimento numa trajetória circular,
Opa, isso é movimento circular uniforme? Sim, exatamente. Ele é um movimento harmônico simples. Se eu projeto esse movimento no eixo Y, eu tenho a nossa oscilação. E se eu deixo esse movimento acontecer ao longo de um determinado tempo, nós temos, né, a onda acontecendo. Então, vejam que aqui no gráfico, ó, eu vou ter exatamente o quê? A onda acontecendo. Certo? Voltando lá para o nosso texto, vamos voltar, compartilhar, parará, voltamos aqui. Então, olha só, aqui nós temos o quê? Nós temos um oscilador harmônico, correto? Esse oscilador harmônico, de novo, não tem dissipação de energia, a energia mecânica se conserva. Só que para a gente entender, né, esse movimento harmônico simples, eu preciso definir algumas grandezas com vocês, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso definir a frequência. O que é a frequência? Vai ser o número de oscilação por tempo. O que era uma oscilação mesmo, só para nós lembrarmos? É uma descida e uma subida, que é o equivalente a uma volta no movimento circular uniforme. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar o número de oscilações por tempo e eu vou obter a minha frequência. Como aqui número de oscilações não tem unidade, o tempo é a nossa única unidade, o ΔT, nós vamos ter a unidade, né, definida como Hertz, que é exatamente o quê? Uma oscilação por 1 segundo. Isso é dado de que forma? Né? Um segundo na menos 1 ou 1 Hertz. É a mesma coisa, ok? Na continuação, a gente precisa definir a segunda grandeza importante do nosso movimento harmônico simples, que é quem? O nosso período. O que vai acontecer? Período, né, gente, é uma palavra bem genérica. Por quê? Porque eu posso pensar em período de férias, né? Eu posso pensar em período de temperaturas baixas, eu posso pensar em período de provas, né? Então, eu posso pensar, o período, ele pode ter, digamos assim, qualquer tamanho, mas a gente tem que associar o conceito de período à nossa situação. Qual é a nossa situação? Oscilação. Então, eu posso dizer o seguinte, que neste caso, o período vai ser o quê? O tempo de uma oscilação, ok? A frequência, ela mede quantas oscilações, né, nós temos durante um intervalo de tempo. Se eu tiver uma oscilação, o tempo vai ser igual a quem? Meu período. Por consequência, nós podemos pensar, né, a relação entre período e frequência como grandezas inversamente proporcionais. Se o meu período aqui ele aumentar, a frequência vai diminuir. Se o meu período diminuir, a frequência vai aumentar. Eu normalmente faço uma analogia com a situação dos períodos de aula, né? Vocês, por exemplo, sabem que as escolas, elas têm em média de 5 a 6 períodos por manhã. Para que nós tenhamos, né, o mesmo número de períodos dentro de um mesmo intervalo, eu tenho que diminuir o tempo de um período. Então, nós sabemos, por exemplo, que tem escolas que trabalham com períodos de 45 minutos, tem escolas que trabalham com períodos de 50 minutos, e eu fiquei sabendo que existem escolas que trabalham com período de 1 hora. Então, o que vai acontecer? Como os períodos estão aumentando dentro de uma manhã, cabe menos. Por consequência, a frequência cai. Então, frequência e período são consideradas grandezas, né, que se relacionam de forma inversa. Se um deles aumentar, o outro vai diminuir. Perfeito? Existem outras unidades de frequência, né? Essas unidades de frequência, elas estão associadas ao dia a dia. Por exemplo, rotação por minuto. Rotação, gente, é a mesma situação de uma oscilação. Por é a divisão, minuto é o tempo. Então, eu vou ter o quê? Rotação, uma rotação, por 1 minuto. Esse 1 minuto eu posso converter para segundos e obter a relação entre rotação, RPM, né, em relação à frequência, tá? Então, existem outras unidades de frequência. A mais usada no sistema internacional é o Hertz, ok? Vocês vão ver que esse Hertz, ele é uma unidade muito pequena. Por consequência, nós vamos acabar utilizando os prefixos, mas eu vou deixar para falar desses prefixos numa próxima unidade. Então, continuando o nosso assunto, a gente vai definir algumas grandezas importantes. E a primeira delas, né,
A primeira, digamos, maior grandeza é a velocidade angular. A velocidade angular, ela também pode ser chamada de frequência angular. E essa frequência angular também pode ser chamada de pulsação. Existem alguns autores de livros que gostam de falar de pulsação, né? Eu gosto de falar de velocidade angular, mas normalmente a velocidade angular está associada a um movimento circular uniforme, que, lembrando, não deixa de ser um MHS, mas aqui no MHS a gente vai encontrar algo chamado frequência angular. Gente, é tudo a mesma coisa, certo? É tudo igual, é tudo nosso ômega, certo? Esse ômegazinho aqui, que é muito importante para a gente entender como funciona o movimento harmônico simples. Esse ômega, ele vai ter uma unidade. Qual unidade? A unidade do 2π é radianos, a unidade do período é segundos. Então, eu vou ter aqui, né, 2π radianos por período em segundos. Logo, a unidade desse ômega, né, da velocidade angular, da frequência angular, da pulsação, vai ser o meu radiano por segundo. Sim? Então, a gente aqui apresentou para vocês, né, o nosso primeiro módulozinho de movimento harmônico simples. Mas eu quero deixar já registrado aqui nesse vídeo que vocês vão encontrar lá no nosso ambiente virtual, na nossa unidade de, né, aprendizagem. Deixa eu encontrar ela aqui. Aqui. Voltei, né? Vamos colocar a nossa unidade de aprendizagem. Então, aqui, ó, vocês vão ter o conteúdo, a aulinha, essa que eu acabei de falar para vocês. E no próximo, né, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar o nosso exercício. Lembrem que eu tinha comentado com vocês que toda unidade de aprendizado, ela vai gerar uma nota. Então, aqui está a nossa primeira nota. Como é que ela vai funcionar, né? Nesse caso, é um teste. O que vai acontecer? Vocês vão acessar o teste e vão fazer esse teste. São 5 perguntinhas, o valor é 10, e o que vai acontecer? Vocês vão ter 2 tentativas para resolvê-lo, né? Sem limite de tempo. Mas lembrando, né, que nós temos até a próxima sexta-feira para o término desse teste. Aqui em cima ele vai abrir uma cronometragem, mas não se preocupem, tá? O que vai acontecer? Vocês vão começar a responder as perguntas referentes a período, frequência, né? E frequência angular, ok? São 5 perguntinhas que vocês vão responder, e ao responder, na primeira tentativa, ele vai dar o retorno para vocês dizendo qual questão vocês acertaram e qual questão vocês erraram. Aí vocês vão ter uma segunda tentativa para fazer. Ao fazer essa segunda tentativa, vocês vão ter uma segunda nota. Qual das notas que vai prevalecer? A maior. Então, se vocês fizeram a primeira vez e acertaram lá 4 questões, por exemplo, na segunda situação, se vocês fizerem acertar 5, vai ficar os 5. Não, eu acertei 3, Aston, acabei esquecendo e marquei uma errada. Então, o que vai acontecer? O 4 que tu já tinha tirado vai prevalecer sobre essa segunda tentativa. Beleza? Então, tentem fazer esse testezinho para até sexta-feira da semana que vem. Ok? Nos vemos no próximo módulo, né? E espero que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa, ok? Um beijo para todos e até mais.